Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Pessoal, aqui no consultório eu tenho atendido cada vez mais pacientes com complicações pós uso de hormônio testosterona, esteroides anabolizantes. Em geral eu atendo aqui infertilidade, pacientes que têm dificuldade de ter filho após o uso dos hormônios. Mas eu tenho visto cada vez mais outros tipos de efeitos colaterais, como disfunção erétil, queda da libido, pós-anabolizante. Então eu queria trazer aqui algumas preocupações que você, que está pensando em tomar testosterona mais novo, tem 30, 40, 20 anos, está querendo fazer uso de testosterona para aumentar desempenho muscular, questões estéticas, com que você tem que se preocupar? Existe uma dose segura para que você use a testosterona dessa forma? Então eu vou responder para você nesse vídeo. Vamos lá para o vídeo. Bom, antes de começar a falar, pessoal, eu queria pedir para você agora parar, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba os outros vídeos do YouTube e entender a relevância desse vídeo aqui, que é importante para você, você vai ver. Bom, primeira coisa que eu queria que você entendesse, pessoal, que a gente tem um eixo hormonal. O homem tem um eixo hormonal que está funcionando agora em você aí, está funcionando da maneira com que tem que funcionar. Esse eixo é composto por 3 glândulas: hipotálamo e hipófise, que estão no sistema nervoso central, e o testículo. O hipotálamo produz um hormônio que chama de GnRH, que estimula a hipófise a produzir 2 hormônios, FSH e LH. O FSH vai lá no testículo e estimula algumas células a produzirem espermatozoide. O LH vai lá no testículo e estimula algumas células a produzirem espermatozoide. Ponto. Beleza. Isso funciona bem. Se a testosterona começa a subir demais, o sangue passa na hipófise, a hipófise entende, opa, não preciso mais estimular o testículo, a testosterona está num nível legal para mim. Ela para de produzir os hormônios dela, o FSH e o LH, e a coisa fica tranquila. A testosterona começou a cair, o sangue passa na hipófise que entende, opa, tá baixa, vamos estimular lá o testículo. Então ela volta a aumentar a produção de FSH e LH para ficar num equilíbrio normal. Esse é o equilíbrio do nosso corpo. Se você começa a entregar a testosterona de fora para o paciente, fazer uma baita indução hormonal, anabolização, porque é isso que você está fazendo, né? Você está com a testosterona normal, você está fazendo uma anabolização. Primeira coisa é dar nome aos bois. Você não está fazendo terapia de reposição hormonal, você não está com a testosterona baixa. Está querendo deixá-la em níveis suprafisiológicos, buscando melhora de desempenho físico e estético. Nada contra isso, mas vamos dar nome aos bois. Então deu a testosterona de fora, 2.000, 3.000, lembrando que o normal é ali de 300 a 800, o seu organismo vai entender, a sua hipófise vai entender que não precisa estimular o testículo. Ela para de produzir o LH e o FSH. Lembrando que o FSH estimula o testículo a produzir espermatozoide. Então você para a sua produção de espermatozoide muitas vezes. Se você faz um espermograma no paciente que está no meio do ciclo de anabolizante, provavelmente está zerado o espermograma dele. E dependendo do tempo de exposição que esse paciente vai ficar tomando hormônio, esse testículo chega até a atrofiar, porque ficou muito tempo sem ser estimulado pela hipófise. Então a atrofia testicular pode ser definitiva ou pode ser transitória. Então é isso que você causa ao dar a testosterona em excesso para o paciente naquele momento. Aí você vai me falar, não, mas eu tenho um médico aí que faz uma terapia pós-ciclo, uma TPC bem feita, e ele consegue recuperar o eixo, consegue recuperar a minha espermogênese muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre isso agora. Qual que é a dose segura para que você não bloqueie seu eixo e a TPC consegue te ajudar a recuperar esse eixo depois? Pessoal, a dose varia de mim para você. Então, o que é testosterona muito alta para mim não é a mesma coisa que é para você. O meu receptor androgênico é diferente do seu, a sensibilidade do meu é diferente do seu. Portanto, quando você joga a sua testosterona para 3.000, 4.000, 5.000, como eu já vi, a sensibilidade do seu receptor mudou para sempre. Mudou para sempre. Então ele vai se acostumar, entre aspas, com aquela testosterona. Depois, mesmo que a TPC consiga retornar uma testosterona de valor de 400, 450, 600, 700, o seu receptor mudou para sempre. A sua percepção daquela testosterona mudou para sempre e a gente vai ver isso aqui. Outra coisa importante, na grande maioria das vezes, a TPC não vai conseguir voltar exatamente para o que era antes. Então, mais uma vez, seu testículo ficou bloqueado durante um tempo. Mesmo que a gente consiga, através da TPC, voltar ali a produção hormonal testicular, muitas vezes não volta a ser o que era antes. E aí eu venho, qual que é a dose segura? Não se sabe a dose segura. Não adianta falar que sabe, que eu que sei, tal médico sabe. Não tem nenhum trabalho mostrando, ó, essa aqui é a dose segura de testosterona exógena, seja duratestola,
toma, seja emoji, o que você for falar de testosterona anabolizante aí, não tem uma dose sabidamente segura, não, essa dose aqui é a ideal para não bloquear o eixo e não perder a fertilidade depois. Porque você que está me ouvindo agora pode ter uma sensibilidade muito maior e perder de fato a possibilidade de ter filhos depois, mesmo fazendo TPC e tudo mais. Então assim, quer fazer uso de anabolizante, não tem problema, eu não estou aqui para te julgar, mas a grande maioria toma sem saber de nada disso. E é isso que é minha luta aqui, porque eu começo a receber as complicações e o paciente geralmente não foi informado de absolutamente nada disso. Então dose segura não existe, pessoal. A maioria das pessoas médicos inclusive, que receita e tal, o cara tem ali alguma experiência no assunto, então ele sabe mais ou menos uma média. Mas te prometer, te jurar que essa dose não vai te fazer mal, tal, isso ele não vai poder te prometer. E a TPC minimiza os danos, não exclui o dano. Então, quando você entra numa vida de anabolizante, tem que saber que você está mudando sua vida, seu eixo hormonal, sua sensibilidade do receptor para sempre. Quer fazer mesmo assim? Faça, não estou aqui para te impedir. Mas saiba o que você está fazendo. A maioria das pessoas hoje em dia, tanto quem prescreve quanto quem recebe, não está sabendo o que está fazendo. Outro ponto que eu queria falar com vocês, pessoal, a gente falou sobre a fertilidade, mas a testosterona não tem ação só na fertilidade, né? A gente sabe que tem ação importante no sistema nervoso central. Por exemplo, a testosterona aumenta a captação de beta-endorfina no sistema nervoso central. A beta-endorfina é um hormônio da prazer, satisfação, bem-estar. Então, o cara que tem uma testosterona alta, ele começa a tomar anabolizante, ele é um cara que tem disposição, é um cara animado, ele quer treinar, ele quer jogar. O cara que pratica algum esporte, ele quer ganhar o tempo todo. Então, ele fica muito mais animado, menos impactado se ele estiver perdendo, ele vai buscar a vitória. Então, esse é o efeito até de doping da testosterona, um dos efeitos de doping da testosterona. Então, esse bem-estar, obviamente, depois que você para de usar a testosterona, vai fazer TPC, vai voltar para níveis normais ali de 600, 500 de testosterona, antes era 5.000. Então, obviamente que você vai ter um impacto com isso. Vai falar mal de testosterona para quem está tomando esteroide anabolizante. O cara vai falar, nossa, você tá louco, isso aqui mudou minha vida. Porque o cara se sente eventualmente exatamente um super-homem, né? A confiança, a autoestima melhora e tudo mais, mas por que não fazer para todo mundo? Porque não se sabe muito. Tem gente, por exemplo, que vai agir um pouco mais em uma outra área do sistema nervoso central, que são as amígdalas, do hipocampo, a amígdala lá do sistema nervoso central. A hipertrofia de amígdalas é o que causa irritabilidade em alguns pacientes. Então tem alguns pacientes que vão cursar muito mais com a hipertrofia de amígdala do que com a alta captação de beta-endorfina, causando muito mais irritabilidade, estresse, enfim. Dá para saber quem vai ser você? Não dá para saber qual vai ser a sua reação a isso. Fato é que isso são efeitos no sistema nervoso central e essa alta captação de beta-endorfina, liberação de beta-endorfina, é o que causa muito mais aquele vício psicológico do paciente em relação ao esteroide anabolizante. E por último, que eu queria trazer para vocês aqui, que é outra coisa que eu vejo, é a libido. Muitas vezes, pessoal, o paciente que toma esteroide anabolizante, fica com a testosterona em níveis suprafisiológicos, o cara também se sente um super-homem na questão da libido. Ele fica muito estimulado sexualmente. Qualquer coisa, ele estimula ele sexualmente. Então o cara que for a libido muito aguçada, ereção, desempenho nas relações sexuais melhora. Então o cara se acostuma com aquela condição. A gente está falando aqui, para a grande maioria de vocês que está vendo, não são atletas. Ninguém vai tomar esteroide anabolizante para sempre. Então você vai voltar para níveis normais, ou como eu já falei no vídeo, um pouco menos do que o normal de testosterona. Quando você voltar, se você conseguir voltar para níveis normais ali de 500, 600, 700, enfim, não sei quanto é que era antes, você não vai ter mais aquele hiperestímulo sexual. Você vai voltar a ser o normal. O que é o normal? Normal é você precisar, de fato, você tem que estar concentrado naquela relação sexual para que você se sinta estimulado. Se você estiver estressado com outras situações, com trabalho, com dinheiro, com família, com doença de familiar, você talvez não se sinta estimulado, mesmo vendo alguma cena de sexo, mesmo sendo estimulado sexualmente, se você não estiver concentrado, você não vai se sentir estimulado. E isso é normal. Nem todo mundo se sente estimulado sexualmente o tempo todo. Ninguém é uma máquina para isso. Mas você experimentou aquela sensação anterior do anabolizante em que você se sentia facilmente estimulado. E para você aquilo é o normal agora.
Então você começa a se considerar doente. A minha libido tá baixa, eu não tô me sentindo estimulado sexualmente o tempo todo. Eu antes olhava pra menina, pro menino na rua, já ficava ereto, já ficava... Mas peraí, você tava tomando anabolizante, você tava em níveis suprafisiológicos. Aquilo não é o normal. Agora você tá normal. Agora você precisa estar concentrado para se sentir sexualmente estimulado. Então isso é uma confusão que eu vejo aqui no consultório o tempo todo. O cara até consegue eventualmente voltar para níveis hormonais normais depois. Não fica tão baixo. Mas agora ele acha que ele tem queda da libido. E aí ele quer o hormônio de novo. Então, pessoal, o recado que eu queria trazer para vocês, eu trouxe algumas condições de fertilidade, de ação do sistema nervoso central, ação na libido, que são condições que impactam muito a vida do indivíduo que entra nesse mundo do esteroide anabolizante. Eu não tô aqui para julgar ninguém, mais uma vez, eu repito sempre isso aqui, que eu não sou o dono da verdade, você faz o que você quiser, no fundo, a decisão é individual. Mas eu queria trazer aqui matéria-prima para que você tomasse essa decisão, porque na maioria das vezes, para quem está te prescrevendo o esteroide anabolizante, isso não é dividido dessa forma. Então eu queria trazer, espero ter ajudado a você tomar a decisão nesse vídeo. Fique comigo aqui para os próximos vídeos, eu falo sobre reposição hormonal, a gente fala sobre disfunção erétil, saúde masculina no geral. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos até o próximo vídeo. Um abraço!